Quando pensa em guardar dinheiro para sua aposentadoria, você pensa em planos de previdência, você pensa em fazer isso sozinho, porque afinal de contas você conhece o mercado, não precisa de ninguém para gerir isso para você, ou você pensa em comprar os títulos do Tesouro, porque o Tesouro Nacional lançou títulos específicos para quem está guardando dinheiro para aposentadoria. Qual desses três caminhos é o melhor para você? Eu vou conversar com o Estevão Skriplit, que ele é diretor da Bradesco Vida e Previdência e veio aqui para responder as nossas dúvidas. Editor, por favor, roda essa vinheta. Estevão, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e eu vou começar com esta pergunta. O que é melhor? Plano de previdência, títulos do Tesouro ou fazer por conta própria? Eu sei que você vai defender a Previdência, mas eu quero que você me dê um bom motivo para isso. Vamos lá. Eu vou tentar falar da Previdência e a vantagem comparativa que ela tem com os outros veículos, né? Ok. Então, se a gente colocar os recentes lançamentos do Tesouro Nacional, então o Renda Mais, Educa Mais, a gente considera isso como veículos complementares à Previdência. E por que complementares? Porque esses títulos do Tesouro Nacional, eles não têm os benefícios do instrumento da Previdência. Eu vou colocar alguns deles, tá? Então, o benefício de uma tributação decrescente ao longo do tempo. Então, na Previdência, você tem esse benefício de, carregando a sua reserva previdenciária, você tem uma alíquota decrescente de imposto de renda, coisa que não tem no título público. E a Previdência você pode chegar até 10% de alíquota se você caminhar mais do que 10 anos com a sua reserva previdenciária, que é um grande incentivo de acumulação de longo prazo. Além disso, os títulos do Tesouro, eles têm a amarração do seu período de benefício. Então, no Educa Mais são 5 anos, no Renda Mais são 20 anos. Na Previdência, a gente tem a possibilidade da pessoa chegando na sua idade de conversão, que a gente chama, ela poder escolher que prazo, que tipo de renda. Então, a vida muda muito, né? Então, você dizer que você vai precisar por 5 anos ou por 20 anos, hoje pode fazer sentido. No dia D, a hora que você chegar na sua data de aposentadoria ou de outro benefício, talvez você não queira mais por 20 anos, você queira por 10 anos, ou você queira uma renda vitalícia, e isso os instrumentos de previdência têm mais flexibilidade, vários tipos de renda, várias possibilidades de conversão. Então, eu diria que o título do Tesouro ele é um grande avanço, acho que ele ajuda muito na educação financeira de longo prazo, mas ele é mais complementar do que substituto dos instrumentos de previdência. A gente vê ele como mais um instrumento de educação financeira de longo prazo da população. Você tocou num ponto importantíssimo, né? Porque não há uma resposta única quando se fala de previdência. Você, na verdade, vai construir um mosaico ali de diferentes instrumentos. No caso do plano de previdência, tem um ponto que eu acho que poucas pessoas prestam atenção, que é a questão fiscal. A questão fiscal, mesmo no VGBL, que não dá o abatimento de 12% lá no IR, ainda assim ele tem vantagens fiscais importantes, né? Como, por exemplo, não ter o Come Cotas, né? Sim, a hora que a gente compõe todos os benefícios do instrumento de previdência, então a alíquota regressiva te levando a 10%, mais a ausência do come cota semestral, te permite uma acumulação em cima de acumulação, o que ao longo de um longo período de tempo faz muita diferença, mais o PGBL que você pode deduzir da base tributável até 12% para quem é empregado formal, contribui para o INSS, somando todos esses benefícios, isso potencializa muito quanto você pode acumular de reserva ao longo da sua vida. Eu acho que talvez a nossa grande dificuldade é como é que a gente tem comunicado isso e como é que a gente faz esses benefícios chegarem de forma simples para as pessoas e elas terem clareza de todos esses benefícios da Previdência. Talvez seja uma lição de casa da indústria, que a gente ainda não conseguiu ter a plenitude desse benefício na percepção do nosso cliente. Pelo pouco que eu conheço, quer dizer, na verdade, faz sentido você ter uma carteira de planos de previdência combinando diferentes formas de tributação. Porque, por exemplo, vamos lá, um dos itens de gasto na aposentadoria relevantes é plano de saúde. E você ter um VGBL dedicado a plano de saúde, você, me corrija se eu estiver errado, você deveria ter uma tributação, escolher uma tributação progressiva,
Porque se for usado para despesa médica, você pode abater, e a regressiva você não pode abater, é isso? Exatamente isso. Em geral, assim, a carteira de previdência ela pode ser composta dos dois instrumentos, o PGBL e o VGBL. E aí o PGBL mais direcionado, seja para dedutibilidade do seu imposto de renda, se você for um empregado formal, seja para um gasto mais de curto prazo numa alíquota que não a regressiva, que é mais destinada a quem quer aqueles recursos por um longo período de tempo. Então você tem total razão, assim, você combinar PGBLs e VGBLs, e aí acho que a assessoria financeira, o especialista previdenciário ou de benefícios, ele pode ajudar muito a entender caso a caso, e cada vez mais também a gente tem colocado a discussão da previdência para além do indivíduo, para a sucessão familiar, para quem você quer proteger. Então, em geral, você não quer só o seu bem-estar, né? Você tem o seu entorno, tem os seus filhos. Hoje em dia a gente tem a geração sanduíche, que você é responsável pelo seu filho e eventualmente pelos Pelos seus seus pais pais. também. Então, a gente tem vários instrumentos de previdência que, considerando a realidade daquele indivíduo, pode fazer mais sentido ter mais VGBL regressivo ou fazer mais sentido ter um mix que tem um pouco mais de PGBL, tem uma proteção de pensão temporária se você faltar para os seus pais ou para os seus filhos. Então, a gente tem muitas possibilidades, o escopo é amplo de escolha e, por isso, o assessoramento, a especialização é relevante para fazer uma conversa educada e entender o melhor mix em cada momento do tempo, porque isso vai mudando também ao longo do ciclo de vida de cada pessoa. Uma coisa que me impressiona, por exemplo, pais, né? Os pais guardam dinheiro para os filhos e guardam dinheiro para a educação dos filhos. Guardar dinheiro para a educação dos filhos, o caminho muito eficiente é plano de previdência, porque você consegue, se você faz pelo PGBL, você consegue abater os 12%, e faz no nome do seu filho, abate os 12%, e lá na frente, quando ele for retirar esse dinheiro para pagar a faculdade, ele não paga imposto. Quer dizer, Exatamente. em nenhum momento do ciclo você vai pagar imposto e tudo dentro da lei, né? Exatamente, é poderosíssimo. E hoje em dia você ainda tem a prerrogativa de criar as reservas já dentro do próprio nome do filho, coisa que não era uma realidade há alguns anos, mas hoje você já, com seu filho no seu nascedouro, você pode fazer um plano de previdência para ele, a hora que ele tiver o CPF, o nome dele bonitinho, já nascendo fazer um plano de previdência, fazer esse mix que seja o mais interessante de PGBL com VGBL, regressivo, pensando que você vai pagar a faculdade dali 18 anos, 17 anos, e isso ser um instrumento poderosíssimo de acumulação líquida, que é, no final das contas, o que nos importa. Uhum. Quanto você acumula bruto é menos relevante do que você acumula a hora que você abate todos os impostos, as deduções tributárias, e você fazendo isso no longo prazo, desde o nascedouro do filho, você pode acumular, às vezes, mais do que 30%, 40% do que você acumularia fazendo num outro veículo sem esse grau de informação dos benefícios cumulativos da Previdência ao longo do tempo. E se você faz no nome dele, você pode usar o benefício fiscal dos 12%. E se você faz no modelo progressivo, quando ele for sacar lá na frente para pagar a faculdade, vai estar na faixa de isenção do imposto de renda. Exatamente. Você pode já, colocando no nome dele, você, enquanto titular daquele aporte financeiro, você já abate no seu imposto de renda, e se você colocar no regime tributário adequado, quando ele for fazer o uso desse recurso, ele também vai estar livre do imposto lá na frente. Então, é um ganha-ganha intergeracional, digamos assim. Pois é poderoso de fato esse instrumento, mas você vê hoje muitos pais fazendo poupança para os filhos, que é um instrumento que não é instrumento de médio e longo para investimento de médio e longo prazo. Ele vai perder dinheiro, não vai poder usar esse tipo de benefício fiscal que na prática serve como um reforço no aporte. O que justifica isso? Eu acho que a gente tem aqui um problema mesmo de educação da cadeia. Então, acho que a cadeia de investimentos em geral se sofisticou muito nos últimos anos. Então, sem sombra de dúvida, hoje está melhor do que 5 anos atrás. A gente vê até a estabilidade das reservas de previdência nos últimos 2, 3 anos em relação ao que foram resgates de fundos de investimento, mesmo de contas de poupança, como um indício de que a coisa está sendo mais bem vendida. Acho que a diferenciação entre previdência e outros veículos, ela está ficando um pouco mais clara, mas eu acho que é um processo gradual. A gente não vai sair de uma penetração de 8% da população, 9%, que é a nossa realidade atual,
para 15, 20 rapidamente. Acho que vai ser passo a passo, ano após ano. E acho que a sofisticação da indústria de investimento ela ajudou a dar um pouco esse clique que tem valor a educação financeira, tem valor a informação dos distintos instrumentos, e eu acho que o seguro e a previdência está vindo um pouco nessa esteira, com mais informação sendo agregada para cada um dos clientes nesse processo. O que você diria para uma pessoa que está pensando em comprar um plano de previdência? Quais são, assim, 3 perguntas que ela deveria fazer antes de comprar esse plano para comprar corretamente? Tá bom. Acho que a primeira coisa que a gente sempre diz primeiro, que a previdência é para todos. Tirar um pouco aquele estigma que previdência é só para quem tem uma renda A, B ou C, para quem tem condições. Então, acho que a primeira coisa na cabeça de todo mundo é a previdência privada, mais do que um direito, ela é uma necessidade de todos. E aqui acho que tem alguns aspectos importantes. Primeiro, a previdência pública, acho que a gente não vai poder contar com ela como os nossos pais contaram. Então, acho que tem muita gente que ainda tem essa ilusão de que eu faço minha vida aqui e a hora que chegar lá, meus 55, 60 anos, chegar a minha vez, vai ter lá a previdência pública e está tudo certo. 62 se for mulher, 65 se for homem. Por Por enquanto, né? enquanto estamos empurrando essa regra e certamente vamos empurrar ainda mais, né? Porque a gente está numa transição demográfica aceleradíssima no Brasil, então não dá para contar com a previdência pública como nossos pais contaram. Então a previdência privada, acho que é o instrumento natural de complementariedade. A segunda coisa é começar o antes possível, porque o poder do tempo é enorme. Se você começar com 10, 20 anos para os seus filhos, a começar 40, 50 anos, você vai ter um esforço de acumulação mas infinitamente menor se você começar na infância do filho ou quando você começar logo o seu processo laboral. Deixar para pensar na aposentadoria quando você já está numa fase do ciclo de vida mais avançada, 45, 50 anos, vou começar a pensar nesse negócio porque está chegando mais perto, você já perdeu um caminhão de tempo e de acumulação possível de recursos. Mas antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. É sempre melhor ter a não ter, mas dado que você vai constituir, vai parar para pensar nesse tema, o que a gente tenta sempre dizer é comece o antes possível, porque seu esforço e seu sacrifício regular vai ter que ser muito menor, e o que você vai colher lá na frente é um potencial de equilíbrio financeiro e de saúde financeira bem mais atrativo do que fazer tarde ou fazer no meio do processo. Em relação ao perfil fiscal, que tipo de perguntas a pessoa deve fazer na hora de escolher qual o regime de tributação do plano? Acho que tem 2 perguntas básicas. Entre a escolha do PGBL e VGBL, a pergunta básica é se você é um empregado formal, contribui para o INSS e tem um espaço para dedutibilidade. Se a resposta for sim, o PGBL, até os 12%, é o veículo mais adequado que o VGBL. E em relação à tributação, é o seu horizonte e o quão confortável você está com o seu horizonte de investimento. Se seu horizonte for confortavelmente de mais do que 4, 6 anos, certamente o regime regressivo ele é mais apropriado do que o regime progressivo. Então, acho que são as 2 perguntas básicas, tentando simplificar, que toda pessoa tem que fazer na hora de escolher o seu veículo e que tipo de tributação é a mais adequada para aquele instrumento. Ou seja, a pessoa tem que pensar nos planos de previdência, como você falou, como mais um instrumento dentro dessa carteira que ela vai construir. Exatamente. Eu acho que a indústria da previdência tem um outro atributo que é muito interessante. Você fazer uma migração de fundos de previdência não tem incidência nenhuma de imposto. Então, vou dar um exemplo. A gente está no ano passado, em que o cenário é um cenário de taxa de juros alta, a renda fixa vai performar bem, etc, etc. Você tem um plano de previdência conservador, de renda fixa, que te remunere bem, com baixo risco, pode fazer muito sentido. Estamos virando o ciclo. Agora vai começar a cair os juros, talvez o crescimento melhore um pouquinho, talvez você tenha um pouco de multimercado ou de bolsa, faça sentido. Se você fizer uma migração de uma parte do seu portfólio de previdência para esses veículos, você tem incidência zero de tributação, então você pode fazer essa realocação dos investimentos sem nenhuma incidência no meio desse período de acumulação. Então, acho que a previdência tem esse grande benefício também, que é você portar recursos internamente e fazer uma realocação de portfólio eficiente. Porque os planos de previdência hoje, inclusive, podem investir no exterior, né? Sim, a regulação melhorou muito de uns 4, 5 anos para cá. Então, a flexibilidade para alocação ela aumentou bastante.
É claro que não é o mesmo grau de flexibilidade ainda dos fundos 555, né, fora da Previdência, mas eles já estão muito mais parelhos e hoje a gente tem basicamente 80%, 90% das soluções de fundos mais tradicionais sendo replicáveis na Previdência. Então, acho que essa vantagem comparativa ela está bastante equilibrada e a Previdência teve esse benefício de sofisticação junto com esse avanço da regulação. Isso que você falou é interessante, essa migração, você poder migrar dentro dos próprios planos para planos mais agressivos, planos mais conservadores, sem tributação, né? A movimentação do dinheiro não é tributada. Exatamente. E aí você tem vários fundos de vários perfis disponíveis. Hoje, cada vez mais também, as jornadas de migração são muito fáceis, então jornadas digitais, então o cliente pode fazer isso com uma facilidade bastante grande. Então, você tem um conjunto de soluções que foi avançando no tempo, que hoje potencializa essa condição da Previdência de uma migração fácil, sem incidência de imposto e com uma pluralidade de planos bastante grande dentro dos portfólios. Legal. Muito obrigada pela sua participação aqui. Olha, se você ficou com, você viu que ele entende bastante de previdência. Então, se você ficou com dúvidas, manda pra gente que eu vou te chamar aqui para responder. Tá ótimo, Mara. Sempre à Combinado? disposição e obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado.